Sejam muito bem-vindos ao podcast Encontro de Contas, o podcast oficial da Armorial Gestão. Eu sou Rodrigo Boss. Sou Pablo Urpia. Estamos aqui com nossas sócias e também convidadas hoje do nosso podcast, elas que foram as anfitriãs do Armorial Conecta, a Tassiana Nascimento e a Luciana Cavalcante, que são sócias proprietárias do Concilia aí. Não é? É isso aí? Vamos lá. Então, já começar provocando vocês sobre o que é e o que faz a empresa Concilia aí. Pode falar. A Concilia aí é uma empresa que faz a terceirização do seu financeiro. A ideia dela é deixar o financeiro com a gente, né? O propósito da nossa empresa é o financeiro é com a gente. Então, a gente tenta clarificar ao máximo os números da sua empresa para que você consiga tomar a melhor decisão e consiga ver os resultados, de fato, da sua empresa financeiramente. Tassi, né? Eita. Obrigada a oportunidade. Basicamente, eu resumiria da seguinte forma. É o contas a pagar, é o contas a receber, a conciliação bancária e aquela tarefa mais chata que todo mundo que é CEO, dono de empresa, odeia fazer. Entrar no banco, colocar lá o pagamento para poder fazer a autorização. Então, quanto tempo a pessoa leva para fazer isso? Então, contratando a Concilia aí, só vai lá e aperta aí o botão no banco e aprova tudo. Então, é basicamente isso. Então, eu diria que hoje é o básico bem feito. Até uma frase da Armorial utiliza bastante essa frase. Então, é o básico bem feito, com especialistas, todo mundo formado na área administração, economia, contabilidade. Então, a gente se preocupou muito com o time nesse sentido. Não só a nossa formação, minha, de Luciana, e assim... Pablo, ele é da Armorial, mas também é da Concilia aí. Então, assim, a gente pensou em tudo, com muito detalhe, cada um com a sua bagagem de vida, e principalmente profissional na área financeira, cada um que gosta de algo. E aí essa é a nossa proposta, de fato, para deixar o seu financeiro com a gente. Então, deixa o financeiro com a gente e vai cuidar de venda. Vá lá vender, porque o financeiro é com a gente e a contabilidade com a Armorial. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, porque a gente sempre fala dos eventos, de pessoas que já vieram aqui como convidados, que depois foram patrocinadores, depois vieram clientes, e aqui a história é diferente. Aqui é a história que a gente já está em casa, a gente já pode superar, né, esse debate. Eu queria quebrar o protocolo para perguntar para vocês, Tassiana e Luciana, especialmente, né? Depois eu vou falar a minha parte, mas eu queria que vocês contassem a história que está por trás da Concilia aí. Porque, para quem está escutando aí, não sei se você está no carro, no avião, no trânsito, mas você vai escutar ou pelo YouTube ou pelo Spotify, a história ela marca muito aquilo que a gente faz e aquilo que a gente vende. Então, eu queria que vocês contassem qual é a história que está por trás da Concilia aí até chegar aqui, nesse momento, nesse evento da Armorial Gestão, que é o Armorial Conecta, para lançamento da nova marca, que já é um serviço que já existia, de um serviço que já existe, mas da forma que a gente estruturou. Queria que vocês contassem essa história. Eita, então a história é bem longa. Primeiro começa o seguinte, na minha vida pregressa CLT, lá de trás, na verdade um pouquinho até antes. Sou pernambucana, naturalmente sertaneja, vindo de Afogados da Engazeira, uma cidade a quase 400 quilômetros de distância da capital. Vim estudar na capital, fiz contabilidade na Unicap. E aí, quando estava na faculdade, eu olhava para aquilo, achava um negócio meio estranho, eu fazia, Deus do céu, lá quero ser contador igual esse povo. E, assim, isso foi passando o tempo, enfim, não tinha muita identificação, mas eu entendia que aquilo era bom para mim, enquanto mercado de trabalho, até porque tinha até nada contra os administradores, mas lá no interior, quando você tem pouca opção, é o seguinte, olha, meu filho, faça administração, não, faça contabilidade, porque pior você vai ser o contador. Então, o ponto era o contador. Pelo menos tinha um piso salarial. Então, tinha essa brincadeira, mas brincadeiras à parte. Tive alguns incentivos de algumas pessoas bastante importantes, uma em memória, porque ela tinha um escritório de contabilidade lá.
era minha ex-sogra, então, assim, era uma pessoa que acreditou muito no meu potencial, então, de uma certa forma, ela viabilizou esse projeto aqui, e, assim, eu sou muito grata a ela, não bem como a meu pai, a minha mãe, e, primeiramente, a Deus. E aí começou a minha jornada aqui em Recife, foi quando eu passei por algumas empresas, depois eu fui bater na construtora, que foi um lugar onde eu fiquei por 12 anos. E aí foi lá que eu conheci Lu. E a gente tem uma história linda, que eu acho que não vai dar nem tempo a gente comentar isso tudo hoje. Eu vou fazer um resumo bem rápido, assim, ó, feito ligeirinho. Ela não fala bem rápido, minha gente. Lu veio, aí Lu botou um monte de regra, Lu quebrou o braço, não deu para começar. Isso foi em outubro a entrevista dela, outubro a entrevista. Aí, outubro, novembro, dezembro, Lu volta, começa a trabalhar em janeiro, mas tinha uma viagem que ela queria ir para o Rio, ainda assim, eu disse, vai lá. Aí, janeiro trabalha, fevereiro trabalha, março trabalha, abril trabalha, qual foi o mês que tu engravidou? Maio. Aí, maio inventa de ir embora, sair da construtora para ir trabalhar com o pai no restaurante lá em Gaibu. Aí, como assim? Tu vai trabalhar com teu pai, com a tua mãe, com teu namorado e com teu irmão. Deus me livre, vai não, tu vai ficar no meu lugar. Aí foi quando eu promovi Lu, na época, ela era analista financeira, para supervisora. Eu disse, vai ficar no meu lugar, não vai embora de jeito nenhum. Isso, a promoção dela num dia. Passou 2 dias depois, Lu adoeceu, não foi trabalhar. Quando foi no segundo dia, ela chega lá chorando. Eu disse, o que foi, Luciana? O que é que aconteceu? Aí, Luciana, pode tirar o meu cargo. Eu disse, por que vou tirar teu cargo? Estou grávida. Eu disse, claro que não, Luciana. Tu vai ficar grávida, o menino vai nascer. Vou ficar no seu lugar. Quando você tiver um menino, você volta para o seu lugar. Maravilha, maravilha. Aí passa o tempo. Joaquim nasce, festa, não sei o quê, tenenã, beleza. E isso ela também vai casar. Aí eu virei madrinha do casamento dela. Beleza, fui pro casamento. Massa, As festa. ordens foram inversas. É porque o filho nasceu depois. Aí festa, tananã, beleza. Aí eu sei que nisso o tempo. Aí eu disse, Lu, Joaquim nasceu, Lu voltou a trabalhar, já estava lá. Disse, Lu, ano que vem, isso era 2013, 2012. 2013, eu vou liberar para engravidar. E tudo era combinado, porque os sócios lá da empresa não queriam ficar sem Lu nem Tassi. Deus me livre ficar sem Lu e Tassi. Vice Lu, beleza, beleza. Vira 2013, janeiro, fevereiro, março, abril, nada de Tassi engravidar. Deus do céu. E Tassi lá, louca para engravidar. Quando chega em junho, Luciana vai no Rio. Quando volta, chega chorando de novo. Aí eu disse, Luciana, o que foi que aconteceu? Aí Luciana fez, estou grávida de novo. Detalhe, eu viajei para o Rio sem meu marido, né? E voltou grávida. Aí ela chorando. Mas só foi o final de semana. Não, aí depois disso, eu sei que nisso eu disse, Lu, tu vai engravidar. Tá grávida, acabou, vai vir o neném. E se eu engravidar, vai vir as duas. Não tem por onde correr. Vai lá, a gente comunica para todo mundo. Beleza. Isso em junho, né? Beleza? Pronto. Quando foi no dia, exatamente, 21 de julho, estou eu na frente de um computador, olhando o resultado. Luciana, eu vou cair, eu estou grávida. Deus do céu, eu grávida. Ou seja, as duas grávidas. Tudo que a empresa não queria era as duas grávidas do financeiro. Minha Nossa Senhora. Ainda bem que, na época, a gente tinha uma equipe muito massa lá na empresa. E aí a gente tinha uma pessoa muito especial, que inclusive é amiga nossa até hoje, que é a Érica, quem ficou no lugar. Mas também ela só aguentou 2 meses, que ela quase pede para sair. E é tão engraçado que a diferença de idade dos nossos filhos, no caso da mais nova dela e do meu mais velho, é exatamente 2 meses. 18 de janeiro e 18 de março. Nem se a gente tivesse combinado. Muita coincidência. E aí, a nossa amizade tem o quê? 15 anos? E aí... Vou, Não, aí não. tu fala a parte que tu fala a parte que eu falei que era mentira. Deixa eu fazer aqui uma interrupção, né? Claro, a empresa não queria ter a ausência de vocês dois profissionalmente. Claro. Mas elas incentivaram, claro, a gravidez de vocês, todo mundo ficava feliz, né? Como eu quero mostrar, qualquer empresa hoje deve cada vez mais incentivar a sua colaboradora ou até mesmo o seu colaborador a ter filhos. Claro. E isso cada vez mais é possível com a Concilia aí, né? Porque você não sim, fica não tenho dependente operacionalmente só daquele, né? Tranquilo, né? Oxi, Tinha mais filhos, eles né? estavam tudo felizes. Tinha não mais tava viagem pro Rio. Nenhum preocupado com nada. Tinha mais viagem pro Rio. Eu né? acho. Tem um negócio lá no interior que a gente diz o seguinte: eita, essas meninas tomaram banho no mesmo riacho, só pode. Mas aí dessa amizade, 15 anos de amizade, né? 15 Até anos de com amizade, uma e maternidade compartilhada, né? Foi, porque eu ficava brigando com ela, que ela adorava tomar Coca-Cola. Eu fazia, não pode, Luciana, tomar Coca-Cola. Como é que vocês saem da empresa, né? E começa aí a história para chegar na Concilia aí? E aí, É melhor falar, né? Porque É, senão a essa Tassiana vai parte tu contar fala, todos senão os eu conto detalhes. todos os Enfim, a gente detalhes. não sai daqui.
Não, enfim, a gente ficou na construtora por um tempo ainda. Infelizmente, a construtora entrou em recuperação judicial e Tassiana saiu primeiro da construtora e logo depois eu. Teve um tempo que eu me ausentei da construtora. Passei 2 anos fora, fiz um negócio, criei o meu próprio negócio, né? E aí eu fui para a área de comércio. Infelizmente não deu certo, porque de fato eu não era tão comerciante. E meu negócio sempre foram os números. E até engraçado, fazendo um contraponto aí, que eu me lembro uma vez que eu chamei o Sebrae para ver no meu negócio, e o Sebrae fez assim: rapaz, eu queria que um comerciante tivesse os números como você, porque seu problema não é os números, é vendas, é saber, de fato, comercializar, que era um pouco difícil assim entender, né? Porque são muitas tratativas, muita concorrência, enfim. E aí eu volto para a construtora nesse processo de recuperação judicial e Tassiana sai, eu saio logo depois, e foi quando Tassiana saiu que Tassiana passou por um momento bem turbulento, segundo filho, né? Para falar também do segundo filho dela, é engraçado que quando eu voltei para a empresa, que ela voltou, ela falou: Luciano, vai ficar, vou. Um mês depois, ela, estou grávida. Eu falei: tu só estava esperando eu voltar, né? Aí a revanche. A revanche veio, e me deixou a bomba. E me deixou a bomba de todo o processo de recuperação, que foi bem complicado. Bem exaustivo, né? E aí a gente conversando, tal, tudinho, então, aí ela fez, poxa, ela já tinha 1 ou 2 clientes que ela fazia essa parte contábil mais, né, por fora, assim, de ganhar um extra. E aí ela, nesse jeito dela de vendas, de comercial mesmo, ela falava com um, falava com o outro, mas ela estava se sentindo esgotada, porque a questão emocional de sair da construtora de tantos anos, né, de trabalho mexeu muito com ela, e também a questão de ter tido segundo filho, tal, tudinho. Então, assim, não tinha uma certeza de um futuro, vamos pensar assim. E aí foi quando ela falou: poxa, eu só queria alguém que falasse assim, vamos? Aí eu, vamos? Mas foi bem assim, bem sem nenhum planejamento, né? E aí ela ficou: poxa, Lu, tu topa mesmo? Eu falei: mulher, eu não penso muito em voltar a ser CLT, porque quando eu voltei para a construtora, eu já era PJ. E aí eu já tinha feito, né, já tinha saído da empresa, passei 2 anos fora, e quando eu voltei como PJ, e aí eu fiz, tá, eu não penso mais assim em cumprir horário, tal, enfim. E sempre gostei muito dessa questão de números, como eu falei. E nessa época já do comércio, eu fiquei pensando, por que não, talvez, ir mais no que eu gosto, né? Eu realmente tenho um prazer em ver número, em classificar, em olhar, em ver resultado. E aí foi quando a gente começou todo o processo e a gente montou a nossa empresa, vamos pensar assim, que se chamava FID, na época, né? A gente mudou agora recente. E aí a gente queria muito, a gente viu, principalmente na construtora, como era importante ter os números na mão, né? Como é importante olhar para os números e saber, porque existia um embate muito grande entre o financeiro e os engenheiros lá da construtora, porque os engenheiros sempre diziam que a obra ia dar lucro. E 1 mais 1 sempre vai ser 2, não adianta. E aí os engenheiros achavam que 1 mais 1 ia dar 5, e não tem como. E aí eu dizia: claro que não. Como é que, tipo assim, faltava 20% de verba e 60% de obra? Não tinha como essa obra dar lucro, né? Ela ia dar prejuízo. Mas aí, assim, com muita persistência, foi que a gente conseguiu, né? Aí a FID surgiu quando a gente sai da construtora, 2019. foi em 2019. Outubro de 19. Exatamente. A gente com um clientezinho ali, coisa muito pequena, e aí a gente conseguiu um cliente grande, que a gente foi para justamente arrumar a casa. E, nesse meio tempo, a gente chamou uma parceria, que era onde Pablo trabalhava. E aí, Tassiana, a gente estava com um cliente grande, achou que precisava de um nome forte, não é isso? E aí a gente chamou Ventura, que era onde Pablo trabalhava, que era sócio de Pablo na época, e a gente falou que a parceria era justamente isso, era a contabilidade, que eles trabalhavam com a contabilidade, e a gente ia trazer o financeiro. Sendo que essa parceria nunca deu certo, de fato, porque não houve um entrosamento mesmo. E aí, realmente, a gente foi tocando o nosso negócio. Fazendo só um contraponto, que aí foi exatamente nesse cliente que eu pude ter a oportunidade de conhecer, não no cliente, desculpa, na antiga parceria que existia antes, foi quando a gente conheceu o Pablo. E aí eu me lembro muito bem da minha primeira conversa com o Pablo, no escritório, e eu falando para ele o que é que eu gostaria de fazer, de entregar. E eu lembro que eu falei assim: Pablo, a gente só precisa de um cliente.
E, assim, Pablo entendeu o que era o propósito, no caso, hoje, da Conciliaí, qual era a dor que a gente ia resolver do cliente. E aí, naquele primeiro momento, foi aquela conversa. Provavelmente, aquilo ali ficou junto dele. Eu vou pedir para que ele fale a parte dele nesse momento. Então, isso foi em 19, passou... Foi em 2020 que tu chamou a gente? Passou 19, aí 20, a gente Depois da trabalhou pandemia. 21... Acho nem... foi mesmo, depois da pandemia. Quando foi em 21, Pablo me liga e diz assim, Tassi, tudo jóia? Eu, tudo. Aí eu, olhando assim, eu disse, Pablo me ligando. Ó, quer tomar um café? Bora tomar um café. Estou doido para trocar uma ideia contigo. Eu disse, na hora. Bora. Quando? Que horas? E aí... E foi, eu já imaginei. Aí, quando a gente sentou para conversar, eu disse, caraca, velho, ele entendeu, que massa. E ele está atrás de mim e de tu, Vici-Lu. Estou passada. Eu até falei isso para tu, não foi? Eu disse, menina, eu estou muito feliz. Feliz, porque eu acho que agora dá match. Vai dar tudo certo. Aí, essa parte eu queria que tu contasse essa historinha. Então, Pablo, tira o boné da Armorial Gestão e bota agora o boné Mas do está Conciliaí. muito ligado usando às o boné histórias. com As as histórias estão marcas, muito né? ligadas. Para contar um pouquinho da história da minha relação com o financeiro, aquilo que eu faço hoje foi de uma experiência financeira que não deu certo. Eu tive uma experiência de 2 lojas em shopping em Fortaleza, e hoje aqui no evento estava a pessoa que fez o meu processo de recrutamento e seleção, que foi Virginia Alves, né, da Doterran. Hoje, né, ela trabalha com isso. E depois eu me tornei sócio dessa loja, né, que eu era gerente. Gerente de loja, de shopping, faz tudo. E aí eu fui para Fortaleza, isso em 2007, 2008. E aí as lojas não estavam dando resultado, e um investimento alto. Shopping, você tem investimento pesado em estrutura, obra, reforma, estoque. Era uma loja de chocolates, então tinha muito apelo de um produto que é perecível. E aí chegou, 2 anos depois, a gente fez um inventário na loja, onde eu fui item a item. Cada loja tinha 5.000 itens. Eu ia por bombom, pirulito por pirulito, chiclete por chiclete, um a um, pegando preço e custo, preço de venda, margem de contribuição, o estoque, fazendo todos os cálculos. E aí eu comprovei para o meu sócio na época que não era vantajoso a gente permanecer. E aí eu retorno para Recife. E aí, nesse retorno para Recife, eu trabalho numa consultoria internacional por mais ou menos 6, 7 anos, saio de lá, monto a empresa de consultoria, que é a Levante. Um ano depois, eu entro na sociedade de outra empresa de contabilidade, e aí fico lá 5 anos, quando, nesse período de 5 anos, enquanto estava lá sócio dessa empresa de contabilidade, eu conheci Tassiana e Luciano. E aí a ideia era de uma mão dupla, né, de uma parceria de mão dupla, onde elas iriam trazer novos clientes, né, uma parceria comercial também, e a empresa iria ajudar a criar, digamos assim, esse serviço que a gente hoje fala que é o BPO financeiro, ou a terceirização do financeiro. E, na época, vocês não sabem disso, talvez, eu vou contar aqui no podcast, só vai saber quem estiver escutando. Eu fui contra. Por quê? Não ia ter ninguém cuidando, não ia ter ninguém do lado acompanhando. Porque eu estava envolvido com consultoria, né, já estava com uma agenda muito atribulada de consultoria, disse, esse tipo de serviço, se não tiver alguém nosso aqui acompanhando, não vai dar certo. Porque não era por conta de vocês, mas mais por conta da estrutura que existia. E eu disse, eu só acredito nesse negócio se a gente criar uma nova empresa, um novo CNPJ, uma nova marca, uma nova estrutura e tratar isso como um negócio. Se for para ficar fazendo arranjadinhos de, a gente faz aqui, tu me indica e a gente finge que mas não é, aquela coisa que não é clara, não vai funcionar. E foi dito e feito. Não funcionou. E aí, quando eu saio dessa sociedade lá, quando eu fiz a proposta e tudo mais, né, que não foi aceita, e ok, tudo bem, não teve problema nenhum, não teve briga nenhuma, mas quando eu saio de lá, eu disse, pronto, agora
eu tenho condições de colocar em prática aquilo que eu acredito. E aí foi quando eu fiz a ligação para você, que até na ligação você até achou estranho, porque eu falei, pô, Tassi, a gente já falava no plural nós, né? A gente podia, por exemplo, eu dei esse exemplo, me lembro até hoje na ligação, a gente podia, por exemplo, escolher um nicho, arquitetura. Foi esse exemplo que eu dei. E oferecer serviço de BPO financeiro, ou a terceirização do financeiro, para arquitetos, e escolher esse nicho, ou médicos, enfim. E isso evoluiu, né? O departamento financeiro, ninguém gosta de fazer a parte financeira. A gente viu aqui no evento, vai ficar gravado, o pessoal pode assistir no YouTube, a palestra da Conciliei. Ninguém gosta de fazer o financeiro. Porque o financeiro dá trabalho. Você tem que entrar todos os dias na conta, ver o que... Burocrático, é detalhista. Burocrático. Né? Às vezes o banco não responde, cai uma conexão, aí você tem que lançar de novo, aí o cliente não aprova, aí aquele... Enfim, isso dá trabalho. E todo serviço que ele resolve um problema de tirar trabalho do cliente, ele tem valor, que é o trabalho que a Conciliei faz. E aí, há 2 anos, a gente já vem trabalhando com uma estrutura totalmente separada, né, de equipe. A equipe da Armorial não é a equipe da Conciliei. Né? São equipes operacionais diferentes. São empresas bem distintas mesmo, né? Só que tem muita sinergia. Isso, mas tem escritório próprio, equipe própria, né? A contabilidade, ela é o reflexo do financeiro. Ela é uma reprodução da imagem que aparece no financeiro. Se o financeiro ele não tem uma imagem legal, ele não está sendo conciliado todos os dias, acompanhado, baixado, o saldo do banco está batendo com o saldo do sistema, ou do caderno, que seja, do controle que a empresa tiver, esse agrupamento de dados que é encaminhado para o contador, ele não tem serventia nenhuma. E aí tem a meia-culpa do empresário de achar que o contador é incompetente. Ou que o contador... Era isso que eu ia falar, o que é o que a gente mais escuta. Dizer assim, não, meu contador não me entrega não. Sim, mas o seu financeiro entregou a parte que tem. Porque, veja, ele não tem bola de cristal. E aí a gente acaba se você que está aí nos assistindo ou nos escutando, imaginar uma esteira de uma máquina, de uma indústria, por exemplo, quando a esteira está rodando, a primeira peça, o primeiro insumo que a gente coloca na esteira para sair o produto final é o financeiro. Não é a contabilidade. Então, se a gente coloca o financeiro em ordem, se a gente toma esse trabalho do cliente, do empresário, para que ele fique livre para fazer o que ele sabe fazer, estudou para fazer, e depois coloca na mesma esteira a contabilidade, é o casamento perfeito. Porque o cliente ele vai ter o número conciliado e vai ter a oportunidade aí com a gente, com a Armorial e com a Conciliei, de ter tudo integrado. Que aí é muito mais vantajoso para o cliente. Em vez de ele pedir para o contador dele integrar o sistema dele com outro sistema que ele não sabe se vai integrar, aqui a gente está tudo em casa e consegue entregar, consegue integrar. Então, assim, foi muito bom esse período, porque eu pude perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Essa parte da terceirização de qualquer área do negócio, né? Eu acho que Bosch também pode falar e dar o testemunho da parte de vendas também. Não adianta você determinar ou selecionar ou elaborar uma meta de vendas se não tiver alguém acompanhando no dia a dia. Vai acontecer o quê? Eu escuto várias vezes nas nossas conversas, o cliente não entendeu que ele precisa de um vendedor para executar o plano. Às vezes tem o plano, mas não tem quem execute o plano. Igualzinho o financeiro. O cliente ele acha, ou o empresário ele acha, que o financeiro dele vai funcionar por osmose, por repetição. Né? Assim, automaticamente feito uma planta, vai crescer, e nem planta cresce sozinho. Tem que regar para fazer ela... Tem que reguar, né? Tem que reguar. Aguar a planta. Então, assim... Tem que regar, botar adubo, cuidado. E aí, nessa transição, né, a gente inicia a operação da antiga FID, hoje Conciliei, e logo depois, acho que 3 meses depois, Tassiano e Luciano vêm também para integrar o nosso time
na Armório Gestão pela sinergia que os negócios possuem. Cronologia do tempo. Então, a FID estava existindo já como empresa de BPO desde 19, né? 19, 20, 21 é convidada para integrar a Armorial, que a Armorial surge em setembro, em julho de 21, na verdade, Julho, quando você me convidou. isso. Né? Mas em setembro é quando sai o CNPJ, né? A formalização. É. Né? Isso. Ela Sim, veio primeiro, sim, primeiro que isso. a Armorial. Vocês vinham já com a antiga FID, né? E aí entra para a Armorial, e a gente vem com a Armorial Gestão cuidando da parte contábil e sempre indicando e buscando clientes, né, para conciliar também. Por que é interessante a gente separar as empresas? Porque muitas vezes o empresário que está escutando aí acha mas financeiro e contabilidade é a mesma coisa, e não é. A operação do dia a dia de uma empresa, de um escritório de contabilidade, é completamente diferente da rotina do financeiro. E quando a gente faz isso, esse movimento de colocar na caixinha cada empresa e cada serviço, isso dá para a gente e para o cliente uma clareza do que ele precisa para a empresa dele. Então, o ter dentro de casa, né, dentro da cozinha de casa, todas as ferramentas e insumos para entregar um melhor produto, um melhor serviço para o cliente é muito bom. Né? Massa. Então, a pergunta para os três aí, enquanto concilia aí, qual é o futuro da Concilia aí? O que é que vocês imaginam de futuro? O que é que vocês esperam, estão trabalhando para os próximos anos aí da Concilia aí? Primeiro que a gente mudou agora, né? Concilia aí, chegamos aí primeiro que a gente, assim, a FID, né, que significava confiança, mas não dizia o que era o nosso trabalho. E aí a gente mudou agora a Concilia aí. Definiu o propósito, que é justamente o financeiro é com a gente. Então, assim, eu acho que o futuro da Concilia aí é ter o máximo de financeiros com a gente para realmente ajudar o empresário, né, e que ele venda, que ele tenha lucro, né, e deixe o financeiro com a gente. Completando o que Lu está falando, existem alguns mercados que a Concilia, de fato, vai atuar. Eu diria mais o seguinte, a gente sabe que o mercado de BPO tem várias empresas, mas não existe ainda a empresa de BPO, ou seja, o financeiro é com a gente. Essa foi uma missão que foi muito bem definida. A gente quer que isso... Quando alguém falar assim, financeiro, o financeiro é com a gente. Vão lembrar da Concilia aí. E aí eu vou meio que usar aqui, não é para enfatizar, mas seria um desejo muito grande e que está atrelado a muito, que está atrelado a muito trabalho e que ainda vem muito trabalho. Então, vamos ser uma empresa, já somos uma empresa pernambucana, seremos reconhecida não só no Nordeste, mas bem como no Brasil, como a primeira empresa de BPO financeiro, aonde cuida do financeiro de fato das empresas. Existem alguns mercados que já estão no nosso pipeline e que a gente vai atuar e que a gente vai trabalhar muito fortemente. Então, assim... Fale. Vou falar. Então, assim, a gente está atuando muito bem na área médica, principalmente na odontologia. Isso, a gente tem uma pegada muito massa, já tem uma experiência muito grande. Agência de publicidade, então a gente também já tem um know-how muito grande. E, principalmente, um mercado no qual a gente vai atuar, sim, e já atuamos e começamos, eu diria que está embrionário, porque temos poucos clientes, mas, assim, a gente deve abarcar esse mercado, que é da parte de influencer, conteúdo digital. Então, a gente vê que hoje existe uma carência muito grande de um BPO, de profissionais realmente que conhecem esse nicho de mercado. Eu poderia dizer que a gente teve uma experiência muito positiva recentemente e trouxe uma curva de aprendizado maravilhosa e que agora, meu filho, o apetite está assim, ó, abarcar esse mercado. Então, assim, a gente entende que realmente o futuro da Concilia aí está muito ligado a essas áreas. A gente definiu, né, na reconstrução da Concilia aí um público-alvo preferencial, obviamente, porque a gente não vai rejeitar clientes, mas a gente quer ser a empresa da terceirização do financeiro, do BPO financeiro referência para os negócios digitais.
A gente entende que os negócios digitais hoje já são realidade no Brasil, né? Hoje a gente tem escolas, já tem muita gente, até os próprios influenciadores, eles se tornaram uma própria empresa, porque se a gente estiver falando aqui de número, um post no Reels, no Instagram, talvez ele tenha um faturamento maior do que muitas pequenas empresas e pequenos negócios. Verdade. Um post, né? Então, e muitas vezes, talvez aí, sei lá, vou chutar aqui, né? Grande parte desses empresários digitais, eles não têm uma retaguarda, né, de financeiro para dar para eles a segurança que eles estão no caminho certo. Porque, assim como no empreendedorismo tradicional, onde o empresário ele investe dinheiro, ele investe tempo e às vezes não dá certo, como experiências que a gente compartilhou aqui, né? Minha experiência, a de Lu também que ela colocou, o digital influencer também. Né? Quantas pessoas a gente já viu que estourou e, de repente, o cara não tem patrimônio nenhum. O cara não tem mais dinheiro nenhum. Aquele sucesso que ele teve, ele não foi administrado. Ele não deu continuidade. A empresa dele morreu. Por quê? Porque talvez, muito provavelmente, ele não teve um apoio de uma empresa trazendo os números para ele, cuidando dele, protegendo muitas vezes de atores ali que podem influenciar negativamente para o sucesso ou a permanência, né, a perpetuidade do negócio. Então a gente enxerga e nós queremos ser vistos como essa empresa de terceirização do financeiro referência para os negócios digitais. Bom, para finalizar, vamos falar então dos brindes que nós demos hoje, né, no Armorial Conecta, para os nossos convidados, clientes, tanto os clientes da Armorial Gestão, como clientes também da Conciliaí, que estiveram aqui presentes hoje. O que foi que eles ganharam, Tassi? Veja, quando a gente pensou no brinde, a gente pensou em algo durável, algo que fosse essencial à vida, não comparando o financeiro com vendas, porque a gente sempre vai achar que vendas é a área mais importante, mas assim, o cuidado. Então, está muito relacionado ao cuidado. Então, uma garrafa para estar levando aí a água. Então, nada mais do que vital a água. Então, esse é o cuidado que a gente quer ter com o nosso cliente. Então, o nosso brinde foi pensado exatamente para cuidar do nosso cliente. Massa. E o brinde da Armorial, Pablo? O brinde da Armorial tem a ver também com o financeiro. Foi um kit churrasco. Muito bom. Só falta carne, né? Isso é detalhe, pô. Isso é um detalhe. A venda atrás. Mas é um kit churrasco personalizado. Eu já testei, a faca é muito amolada. Cuidado, quem ganhou aqui, né? Quem estiver escutando aí. Em que sentido? Né? Quando você estiver experimentando ou degustando seu churrasco lá, suculento, saboroso, bem passado ou mal passado aí, do seu jeito, você vai estar cortando a carne e lembrando qual é o custo que você vai cortar na sua empresa. Muito então, bom, é uma lembrança. Parece brincadeira, mas não é, tá, gente? Rodrigo sempre fala assim, quando a gente está fazendo reunião de planejamento, rapaz, é sempre um desafio pensar num brinde todo mês. É sempre um desafio pensar num brinde todo mês. É um presente diferente, mas a gente não faz isso por acaso. Porque nós queremos ser lembrados pelos nossos clientes e nós queremos que o cliente, o parceiro que esteve presente aqui no nosso evento, tenha uma memória boa nossa e da nossa marca. A nossa marca vai estar em 40 casas aqui distribuídas, né? Entre empresários, clientes e parceiros. Então, assim, sempre o evento nosso, a gente pensa num presente para dar para o nosso cliente, porque nós queremos cuidar bem do nosso cliente, então o brinde da água também faz todo sentido, para que o nosso cliente continue lembrando da gente, não só na hora da gente enviar uma guia de imposto para ele pagar, mas na hora que ele, também na hora do churrasco, né? Na hora do churrasco, na hora que ele tiver lá com alguma demanda de vendas, ele vai lembrar da palestra, né, do conhecimento da palestra de vendas, da palestra de finanças, da palestra da Mas eu falo muito sobre esse desafio do brinde, que não é brincadeira, porque você veja, só ano passado foram 10 Conecta que a gente realizou. Sim. Esse ano... Foram 4. Já é o quarto em Conecta. Já são 14 eventos
Cada 14 evento brindes desse diferentes. reunindo 40 empresários multissetoriais, clientes nossos e potenciais clientes, que a gente chama de convidados, né? São potenciais prospects que a gente convida. E é sempre um brinde diferente do outro. Não se sempre algo- repete. E não é um brinde qualquer. A gente pensa no brinde, na utilidade do brinde, como é que vai fazer conexão com o conteúdo que vai ser abordado, como é que a gente conecta Com o os nossos brinde com o valores, conteúdo, com os nossos valores. Então é sempre esse desafio. E amanhã começa o próximo desafio, né? O de junho, né? O de junho, o de junho é junino, né? Aí começa é junino, né? Festa junina aqui é muito forte na nossa região. Qual vai ser o Não, brinde? não vai ser pamonha. A pamonha vai ser no buffet. Boa. Pessoal, para finalizar, redes sociais. Onde é que as pessoas que nos escutam, que nos veem, nos assistem, encontram vocês nas redes sociais? @conciliaí no Instagram. Logo mais, agora também vai ter o lançamento do site. Então, www.conciliaí.com.br também. No máximo, até dia 5 de junho já vai estar no ar tudo. E o meu, Taciana Nascimento. Já corrigi, Rodri. @Taciana Nascimento no Instagram. Podem também estar me seguindo. E aí eu gostaria de finalizar da seguinte forma hoje. Primeiramente, agradecer a Deus e a vocês aqui. Eu acho que a gente está trilhando um caminho muito lindo. Sei que nem tudo são flores. Isso, os bastidores, um dia a gente traz. Mas eu diria que quando um tá para cair, o outro vai lá e segura na mão e traz. Tem uma palavrinha que acho que é tu fala sempre, como é que tu faz? Tu diz assim, segura na mão, como é? Tu diz assim, segura, pega no braço e vai. E aí eu acho isso muito massa. Gostaria de agradecer a Rodrigo, a Lu, a Pablo, por tudo. A gente sabe que cada um tem uma história, tem tempos bons, tempos desafiantes, e que a gente vai passar por isso, e acho que o que a gente tem hoje é muito grande, mas muito grande de verdade. Então, muito obrigada aos 3 por tudo. Meu Instagram é esquisito. @LWLWKA. É coisa de adolescente, minha gente. É o tempo do Mirk, enfim. Mas é Luciana Cavalcante, podem me seguir também. @Conciliaí, só para frisar. Eu queria agradecer também mais um evento, né? Hoje, realmente, a gente está inaugurando essa nova marca, uma nova página, né? Uma nova história. Posso dizer até que é um recomeço, porque está mudando algumas coisas. E, assim, a gente tem mudado o nosso ponto de vista, porque tudo é amadurecimento, né? Então, a gente erra aqui para poder sempre estar acertando. E é isso. Muito obrigada a todos. Bom, minhas redes são @PabloUrpia, agora também, né, concilia.ai, e @armorial.gestão, né, para poder também completar aí as nossas redes e nossos conteúdos. Massa. E a minha é o @Rodrigo Boss, sua primeira opção que aparece no seu Instagram. Também queria agradecer muito a vocês 3, até pela nossa parceria, pela nossa amizade. Acredito que não vale a pena a gente trazer os bastidores para cá. Aqui a gente só mostra... Isso a Globo não mesmo. conta. Isso só mostra a parte Isso a Globo boa. não mostra. Mas dizer que gostei quando você falou, Tassi, inclusive, que são dias bons e dias desafiantes. A gente nunca terá dias ruins. A gente sempre vai ter dias bons e dias desafiantes, né, que dão sentido aos dias bons. Então vamos em frente, que temos um longo caminho aí com a Armorial Gestão, com a Concilia aí, para a gente poder fazer com que nosso ecossistema se fortaleça e cresça cada vez mais, né? Sua frase final para a gente fechar. Bom, todos os conteúdos de todos os eventos da Armorial Gestão já estão no YouTube. Então, se você quiser acompanhar as palestras anteriores dos eventos do ano passado e desse ano, estão lá divididas em trilhas de vendas, trilha de finanças e trilha de gestão. E esse podcast vai estar disponível também no YouTube e no Spotify para você escutar na hora que você quiser. Beleza? Beleza? Então, Valeu, pessoal. obrigado, pessoal. Até a próxima.